A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Aqui quem fala é a missionária Luciana e sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia do nosso canal. Hoje nós vamos avançar na nossa série sobre discernir a voz de Deus. E o tema de hoje é muito especial e se trata de informações do céu para o seu coração. Em outras palavras, Deus revela o que ninguém vê. Meu Deus, é muito forte isso, meus irmãos. Se você nos acompanhou no episódio de ontem, o de hoje vai ser mais forte ainda. Oh, glórias, para o seu aprendizado e fortalecimento da sua fé. Deus, meus irmãos, revela as coisas que ninguém consegue ver naturalmente. Talvez você já tenha vivido momentos em que não sabia o que fazer e de repente você teve aquela direção clara no seu coração. Isso não foi o acaso, porque não existe sorte, nem tampouco coincidência para os filhos de Deus. Isso é Deus falando com você. Oh, glórias! Mas antes de iniciarmos, meus irmãos, inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho das notificações e, se possível, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir esta palavra. Hoje também quero trazer uma novidade muito especial acerca do nosso grupo. Você agora também pode acompanhar os nossos devocionais, as nossas programações, pelo Spotify. Você siga o nosso perfil por lá e ouça cada mensagem onde você estiver. No trabalho, em casa, no carro ou no seu momento com Deus. Amém? Que essa palavra continue alcançando vidas e fortalecendo corações de todos. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Mas vamos aí abrir a palavra comigo em 1 Coríntios 2, 10, que diz assim: Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito Santo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha que palavra poderosa, meus irmãos. O que o Senhor quer falar conosco através dessa palavra? Essa palavra nos fala uma verdade muito profunda na nossa vida espiritual. Que Deus, Ele revela ao Espírito aquilo que os olhos naturais não conseguem perceber. Meus irmãos, o mundo, as pessoas que não estão em Cristo, elas vivem apenas pelo que ela vê, pelo que ela sente, o que ela imagina e calcula e o que ela entende pelo racional. Mas nós somos chamados a ver o sobrenatural de Deus. Os filhos de Deus possuem algo que o mundo não tem. Algo sobrenatural, que se chama discernimento espiritual. E essa é a grande chave deste capítulo de hoje. Fique conosco até o final, amém? O Espírito Santo, ele conhece aquilo que está escondido aos homens. Algo que eu sempre falo na minha vida pessoal com a minha família é: se for da carne, nós vamos orar. Do Espírito, muito mais. Porque nós, meus irmãos, temos sempre que olhar tudo com a visão espiritual. É verdade que Deus deixou tudo no mundo terreno para nós, para termos acesso. Vivemos em um mundo numa rapidez de tecnologia, medicina, mas os filhos de Deus não podem deixar de viver neste mundo sem ter visão espiritual. Amém? Glórias a Deus. O que essa palavra nos diz, meus irmãos? O que o texto de 1 Coríntios 2,10 mostra? Que o Espírito Santo, ele penetra as profundezas de Deus. Isso significa que Deus vê além da aparência, claro, porque Ele nos criou. Ele conhece as intenções. Vejam bem, meus irmãos, olha o perigo. Os caminhos ocultos, os perigos invisíveis, porque Ele também conhece o futuro. E conhece aquilo que ainda não aconteceu. Oh, glórias! Olha que maravilha, meus irmãos. Você e eu podemos confiar num Criador que sabe de todas as coisas, que revela o oculto, profundo e o escondido de cada pessoa. E através do Espírito Santo, Ele compartilha a direção com seus filhos. Meus irmãos, é muito maravilhoso quando você está aí no Espírito Santo, quando Ele te conduz, porque ninguém pode esconder de você
quando você tem essa chave. Ô, glórias! Eu sinto, meus irmãos. É uma chave que eu quero que todos vocês possuam. Deus, ele não guia apenas pela lógica humana. Aqui existe algo muito importante para ensinar para vocês. Nem toda decisão correta naturalmente é correta espiritualmente. Como assim, missionária? Há escolhas que parecem ser boas, vantajosas, inteligentes, seguras. Eu imagino que os irmãos já tenham tido alguma experiência parecida. Mas espiritualmente elas podem estar fora da vontade de Deus. E por isso, o discernimento espiritual é essencial. Meus irmãos, eu imagino que eu e você já tivemos experiências, momentos da qual algo que nos foi apresentado parecia ser muito bom, mas quando na verdade não é. E às vezes, quando nós faltamos o discernimento espiritual, nós podemos cair ao erro. Isso é muito importante, meus irmãos. Ontem nós falamos acerca de discernir a voz de Deus. Amém? Ô glórias, aleluias. Agora eu quero te passar uma estratégia. Antes de você decidir, consulte o Espírito Santo. Lembre-se que ontem nós falamos, Deus ele não quer só ser consultado, ele quer relacionamento. Então, se o Espírito Santo de Deus mora em você, habita em você, algo simples e poderoso antes de você tomar uma decisão, antes de você aceitar uma resposta, ou de você iniciar um relacionamento, mudar de emprego, ou responder a alguém na sua área financeira, entrar em um novo projeto, nós já falamos aqui. Ore primeiro. Nem toda porta aberta foi Deus quem abriu. Meus irmãos, eu já passei por a experiência onde várias portas se abriram ao mesmo tempo, mas só uma era a que Deus queria para mim. E eu orei e pedi o discernimento espiritual. E Deus me mostrou. E hoje eu olho e vejo, meu Deus, que maravilha. Por quê, meus irmãos? Isso é uma profundidade muito, muito grande. É algo muito espiritual e maduro do cristão. Você precisa aprender que nem toda porta aberta foi Deus que abriu. Primeiro você tem que avaliar. O Espírito Santo, ele revela o que está oculto. Essa é uma das funções do Espírito Santo. Revelar. Ele revela as intenções escondidas, como nós falamos, ambientes perigosos, pessoas erradas, direções corretas. O Espírito Santo revela oportunidades e também livramentos espirituais. E como é que nós podemos sentir isso, missionária? E muitas vezes o cristão ele vai sentir dessa forma: uma inquietação, um peso, falta de paz. E muitas vezes você não está entendendo. Mas é o Espírito Santo que está trazendo a você o discernimento. Por isso, meus irmãos, em nossas orações nós temos sempre que pedir ao Senhor para que Ele venha nos revelar quais são as intenções escondidas dos corações das pessoas. Que lugares que você anda que não é bom para você. Pessoas que dão os tapinhas nas costas. Mas o Senhor conhece o coração. O Espírito Santo, ele testifica, meus irmãos. Ninguém, nada fica no oculto e no escondido que não é revelado aos seus filhos, porque Deus fez essa promessa para nós. Meu Deus, meus irmãos, um exemplo bíblico muito forte, José no Egito. José, ele recebeu um discernimento sobrenatural para interpretar sonhos e preparar o Egito para tempos difíceis. Naturalmente, isso ninguém percebia o que viria, correto? Mas Deus revelou antecipadamente. Deus, ele ainda prepara seus filhos antes das crises. Meus irmãos, Deus ainda fala através de sonhos e da sua palavra que nós aprendemos. Muitas das vezes você vai ter um sentimento, ele revela, meus irmãos. Às vezes o Senhor te dá uma visão de algo que está para acontecer. Muitas das vezes o Espírito Santo me levanta na madrugada, do nada, para eu orar, quando tem uma arma forjada querendo ser preparada contra a minha família. Você tem que ter esse discernimento espiritual, ficar ligado no Espírito para que nada te pegue de surpresa. Deus fala no secreto e este é um dos ensinamentos mais profundos desse episódio. O secreto, ele produz essa clareza espiritual. Nós já falamos no primeiro capítulo.
Nós vivemos dias, nós estamos acelerados e distraídos, mas o discernimento, ele nasce através de quê? Do seu relacionamento, do seu lugar secreto e espiritual com o Senhor. Quem não desenvolve uma vida secreta com Deus, terá dificuldade em reconhecer a sua voz em público. Como assim, missionária? Se você não está conhecendo o seu Pai, o teu Deus, no secreto, como que você quer que Ele te reconheça em público? Você não vai conhecer a voz dele se você não buscar essa intimidade. Hoje, meu irmão, venho trazer para você, ontem nós falamos acerca de 30 minutos diário. Hoje eu trago um novo desafio, um desafio espiritual de 7 dias. Anote, meus irmãos, se você puder. Procure acordar 15 minutos mais cedo. Leia pelo menos um versículo e, se possível, um capítulo da Bíblia. Fique em silêncio diante de Deus e anote o que você sentir no seu coração. Meus irmãos, eu te garanto que isso vai ser uma grande experiência. Busque a presença do Senhor. Vá aos pés dele. Dê o silêncio para que você venha ouvir a voz de Deus. Isso vai te ajudar a desenvolver uma sensibilidade espiritual, constância, intimidade, e você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, agora existe uma diferença entre inteligência e revelação. Prestem bem atenção. Esse ponto é extremamente profundo. Como assim, missionária? A inteligência humana, ela analisa. A inteligência que Deus nos dá, de analisar as situações. A revelação espiritual, ela é o contrário, ela discerne. Como assim, missionária? Há pessoas muito inteligentes, bastante inteligentes, mas são espiritualmente cegas. As duas coisas têm que andar juntas, a sua inteligência humana e a revelação espiritual. Paulo tinha os dois. Pregava a palavra com conhecimento e unção. É necessário, meu irmão, inteligência e revelação espiritual, discernimento. Há pessoas simples que não têm aquele conhecimento que é dado da formação acadêmica, dos estudos, mas estão cheias de discernimento espiritual. Oh, glórias! Por quê, meus irmãos? Porque o discernimento espiritual, ele não vem apenas da mente, ele não vem só do estudo, ele vem de Deus, ele vem da comunhão com Deus. Tenho certeza que vocês conhecem pessoas assim, umas que têm muita inteligência e são cegas espiritualmente, e outras que já estão mais simples e estão cheias de discernimento espiritual. E isso é o que Deus quer que você tenha, meu irmão. As duas coisas. Busque a inteligência e a revelação espiritual o máximo que você puder. Hoje, eu gostaria que os irmãos fizessem a oração antes de tomar decisão. Pedir o Espírito Santo para te mostrar aquilo que os teus olhos não conseguem perceber. E essa oração, ela vai te ajudar a desenvolver uma dependência espiritual. Meus irmãos, lembrem de Salomão. O Senhor, ele pediu para Deus o quê? Algo muito importante. Sabedoria, discernimento, porque Salomão sabia que com sabedoria e discernimento do alto céus, ele poderia ter tudo às suas mãos. E ele foi um grande rei. Oh, glórias, aleluias. Então, meus irmãos, que nós peçamos a Deus em nossas orações sabedoria e discernimento, porque Deus, em sua palavra, diz que ele dá livremente a quem pedir. Orem, meus irmãos, e peça sempre o discernimento. Peça que Deus abra os teus olhos espirituais e que ele revele quais são as verdadeiras intenções do coração das pessoas que se aproximam de você. E eu tenho certeza, eu vivo isso. Não me engano com as pessoas, porque o Espírito Santo de Deus não permite que os seus filhos fiquem no engano. Oh, glórias! Isso é muito forte, meus irmãos. A sensibilidade espiritual não é uma emoção, nós já falamos sobre isso. Muitas pessoas confundem. Não se emocione demais, não vá pela empolgação e nem os seus sentimentos. A sensibilidade espiritual, ela nasce dessa intimidade que você vai desenvolver com o Senhor. Quanto mais perto de Deus, mais claro vai ficar o seu discernimento. Oh, glórias! Agora,
Venho aqui trazer 3 sinais importantes da direção de Deus. Porque muitas vezes as pessoas falam, como que eu posso saber? Que sinais? Os sinais seguem os que crê. 1. A paz interior. Mesmo que você esteja passando desafios, existe uma firmeza espiritual. Você vai sentir essa paz. A 2. Deus nunca contradiz sua palavra, nós já falamos aqui, vai estar de acordo com a palavra dele. Busque na palavra esse alinhamento. E a 3 é a confirmação espiritual. Deus vai confirmar, meus irmãos. Se você orar, se você ler a palavra, sentir paz. E também o Senhor, ele usa pessoas maduras espiritualmente para te ajudar nesta caminhada. É muito bom você ter pessoas que intercedem pela sua vida ou que você intercede juntamente com elas. Oh glórias, aleluia, Jesus. O Espírito Santo, ele enxerga aquilo que nós não vemos e por isso nós precisamos. Quando Jesus subiu aos céus, ele falou que ele não nos deixaria sozinhos. Ele deixaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você. Esse talvez seja o ponto mais poderoso deste episódio. Nós só conseguimos enxergar o hoje, o agora. Mas Deus, ele vê as consequências, os caminhos, as armadilhas de Satanás, oportunidades e o futuro completo. Imagine, meus irmãos, que você pudesse ver sua vida completa. Assim é o nosso Deus. Por isso, depender do Espírito Santo é uma proteção. Prestem bem atenção. É uma proteção espiritual. Porque aquilo que é invisível aos homens nunca esteve invisível para Deus. Olha, meus irmãos, eu tenho um hábito de orar e pedir ao Senhor que torne os meus invisíveis aos olhos do homem mau. E eu peço a Ele que esconda os meus no esconderijo do Altíssimo. Porque eu sei que Deus é o único que pode proteger. Porque os meus olhos não alcançam onde os meus estão 24 horas por dia, 7 dias da semana e o ano inteiro, em momento algum. Então, meus irmãos, hoje eu faço essa pergunta para você meditar. Você já viveu uma situação em que Deus te alertou antes? Pense bem. Você consegue perceber quando o Espírito Santo ele traz paz ou inquietação ao seu coração? Façam-se essa pergunta, reflitam. Isso gera, meus irmãos, testemunho. Isso gera uma interação com o Senhor, uma conexão emocional e a sua identidade espiritual. Se você não está conseguindo ser alertado, ou você não está conseguindo ouvir o Espírito Santo, essa paz que ele traz ao seu coração, ou uma inquietação, isso é um grande sinal que você está se afastando da presença do Senhor. Mas hoje eu te convido a voltar através da oração. Meu Deus, meus irmãos, antes de você tomar qualquer decisão, isso é o que você tem que fazer. Muitas das nossas dores, elas podem ser evitadas por decisões precipitadas. Então, crie essa prática espiritual. Ore primeiro, decida depois. Isso é ser maduro espiritualmente. Ore, decida depois. E para concluir, esse episódio de hoje nos ensina que Deus, ele deseja compartilhar direção com seus filhos. O tema de hoje é o que Deus quer preparar para você. Ele quer compartilhar. Meus irmãos, Deus não quer manter todas as informações. Ele não quer que você ande no escuro e não saiba que passo dar. Não, o nosso Deus, ele é misericordioso, ele é de amor também. Ele quer revelar, ele quer te alertar, te direcionar, te proteger, confirmar e te conduzir. Mas missionária, para que você possa ter isso, você vai ter que cultivar essa intimidade com o Senhor. Porque só essa intimidade é que vai fazer com que você consiga discernir claramente essa voz. Isso é um dos passos importantes para você continuar aprendendo a discernir a voz de Deus. O céu, ele continua liberando direção.
Ontem nós aprendemos. Deus continua falando para quem deseja ouvir. Deus continua liberando direção. Agora a pergunta é: você está sensível o suficiente para ouvir? Como você tem recebido a voz de Deus? Existem também aqueles que estão ouvindo, mas preferem não seguir. Ignoram a voz de Deus. E quanto mais você ignorar a voz de Deus, mais distante você vai ficando da sua presença. Para concluir esse episódio de hoje, meus irmãos, eu quero deixar algo para vocês. O discernimento espiritual é proteção divina. Nem tudo que faz sentido natural vem de Deus. Lembre-se, nem tudo, meus irmãos. Aprendam a se conhecer e buscar no Senhor o discernimento. O Espírito Santo, ele vê aquilo que os olhos humanos não conseguem enxergar. Eu conheço pessoas que se dizem cristãs e, entretanto, eles só conseguem ver o natural. Não tem fé. Meu Deus, é muito forte, meus irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. O secreto, ele produz essa clareza espiritual. Ou seja, quem anda perto de Deus aprende a reconhecer a sua direção. Eu também quero lembrar que revelação espiritual, ela é um privilégio da intimidade. Ah, mas você fica muito impressionada com algumas pessoas que estão ao seu redor que parecem que tem mais unção do que você. Não, meus irmãos. Esse privilégio, ele vem de quem busca. E você também pode. Deus não guia nada pela lógica. Ele é espírito. Deus é espírito, meus irmãos. E é necessário que você sinta a presença de Deus para que você venha ajustar a sua percepção das coisas. O Espírito Santo, ele fala, ele te alerta antes que uma crise vá acontecer. Antes de que algo chegue à sua tenda, o Espírito Santo vai te alertar. E discernimento dos altos céus é ouvir Deus antes de tomar alguma decisão aqui na terra. Amém, meus irmãos? Oh, glórias, aleluias. Oh, Senhor, aleluias, glórias a Deus. Agora, meus irmãos, nesse momento eu convido você a orar. Se você puder, meus irmãos, feche os seus olhos. Mas aqueles que não puderem, eu te convido a orar em concordância. Amém? Glórias a Deus. E em espírito, oremos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Oh, glórias, aleluias. Soberano Deus, Pai querido e Pai amado. Pai, é no nome do Teu Santo Filho amado Jesus que nesta manhã nós decidimos, Pai. Nós decidimos, Senhor Jesus, aprender a ouvir a Tua voz, a ter discernimento espiritual, Senhor. Nós te pedimos a proteção divina, Pai. Nós queremos, Pai, ver o sobrenatural nas nossas vidas. Senhor, ajuda o Teu povo, Pai, a te buscar em secreto e ter clareza espiritual, Senhor. Deus de poder e glória, os irmãos que estão me ouvindo nesta manhã, que o Senhor venha tocar os seus corações, que o Senhor venha abrir a mente deles, ajuda que Teus filhos tomem o tempo para te buscar, Pai, porque o Senhor é Espírito, Senhor, e o Senhor não quer deixar Teus filhos no escondido, no oculto, o Senhor quer se revelar, Pai, mas ajuda o Teu povo, Senhor, a entender que esse relacionamento, esse discernimento só vem dos altos céus para aqueles que abrem o seu coração e buscam, Senhor. Deus de poder e glória, nesta manhã eu peço que o Senhor visita cada pessoa que está me ouvindo, Senhor. Os inscritos e não inscritos neste canal, Pai. O grupo de oração, Senhor. Alcança Teu povo, Pai. Desperta a Tua igreja que dorme, Pai. Que não tem mais conseguido chegar. Não tem mais conseguido ouvir a Tua voz, Senhor. Não deixa Teu povo, Senhor Jesus, no oculto, Pai. Porque o Senhor não quer isso para nós, Senhor. Deus, eu te peço que nesta manhã, Senhor, que a Tua presença venha habitar nos corações dos meus irmãos. E que o Senhor venha alertar, Pai, que eles venham querer sentir o primeiro amor, aqueles que já sentiram, Pai. Deus de poder e glória, essa é a oração que eu te faço nesta manhã, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Pai eterno, que o Senhor venha, meu Deus, abrir o ouvido dos Teus filhos, Pai, e que eles venham entender, Senhor, que não é a inteligência humana, Pai, é a revelação dos altos céus, espiritual, o discernimento que nós temos que ter, Senhor. É a oração que eu te faço nesta manhã, em nome de Jesus.
Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Ô, glórias. Eu agradeço a todos que ficaram comigo nesta série. Confesso que é um devocional um pouco maior, porque nós estamos tentando fazer em pouco tempo cada capítulo deste livro. Amém, meus irmãos? Eu te encorajo a ficar até o final. Amém? Ô, glórias, aleluias. E se essa mensagem falou com você, compartilhe no YouTube ou no Spotify, para que outras vidas venham a ser alcançadas. Amém? Deus, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Eu agradeço a todos e até o nosso próximo devocional, em nome de Jesus. Amém.